Economia no contexto certo. Sextou! Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindo a mais um Sextouro, resumo da semana econômica no contexto certo. Essa semana foi uma semana de touro, típica de touro, alta todo dia. Olha lá, essa semana foi feriado na segunda-feira, mas terça-feira a bolsa subiu, quarta-feira a bolsa subiu, quinta-feira a bolsa subiu, hoje a bolsa subiu e está terminando com 7,5% de alta, com 100.925 pontos. É isso aí, a bolsa voltou para cima dos 100 mil pontos de novo. Se os investidores e os analistas estavam esperando uma semana volátil por conta das eleições lá nos Estados Unidos, essa semana não veio, nada abalou o otimismo dos brasileiros. Nem o Trump mandando parar de contar os votos por lá, nem a explosão de casos de coronavírus mundo afora. Gente, teve mais de 100 mil casos por dia nos Estados Unidos de coronavírus. Na Europa a situação piorou, né? Nem os novos confinamentos na Europa abalaram o otimismo do brasileiro, nem os números menos positivos do emprego aqui no Brasil, nem a inflação que pegou um pouco mais forte hoje. Otimismo à prova de bala aqui no Brasil. Eu vou te falar também que os resultados das companhias, das empresas, os balanços positivos também ajudaram aqui a animar os investidores, vieram como música. Quer ver alguns exemplos aqui? O Itaú, né? O lucro do Itaú veio bem acima do esperado, Duratex veio melhor, Movida, Minerva, IOSP, Ering, Eco Rodovias, Ultrapar, SET, em JHSF mostrou evolução em todas as linhas de negócio. Thiago Oliveira está de parabéns por lá. Então, esses foram os resultados que vieram fortes. Então, teve uma onda de balanços bons aqui no Brasil. Quem veio fraco veio Marco Polo, veio ruim o resultado de Marco Polo, de IRB, de Gol, Lojas Renner e Alpargatas. Esses resultados vieram ruim, tá? Bom, é claro que também, sei lá, os anúncios de injeção de mais dinheiro lá pelo Banco da Inglaterra e as perspectivas de mais recursos que estão vindo por causa da eleição dos Estados Unidos também vieram positivas. Mas vem pra cá que eu vou te mostrar os dois destaques da semana. O destaque número 1 principal foi o dólar, gente. O dólar melhorou muito, né? Na terça-feira ficou andando de lado aqui praticamente nada, mas terça-feira caiu, quarta-feira caiu e hoje afundou em queda livre. Termina a semana com 6,40 de queda, cotado aos R$ 5,37. É isso aí, o dólar voltou para baixo dos 5,40. Mas o outro destaque que eu quero mostrar para vocês que também, só para falar então, o dólar caiu por duas razões. Bom, primeiro porque o Biden ganhando lá nos Estados Unidos, muito provavelmente ele vai injetar muito dinheiro na economia, ele vai fazer um pacote trilionário maior do que o do Trump e mais estímulo, os investidores vão tomar mais risco, né? E o dólar está caindo num geral mundo afora. O dólar teve o DXY, que é o índice do dólar nos Estados Unidos, está na mínima de 2 meses, né? O DXY é um índice, é uma cesta do dólar frente a um monte de moedas. Quase 60% é euro, tá? Mas a outra razão também foi que os dados do emprego americano vieram melhor do que o esperado hoje. O pessoal esperava que ia se criar 570 mil empregos, se criou 630 mil empregos, algo assim. E é muito importante num momento crucial como esse. Mas vem cá que eu quero te mostrar o outro destaque da semana. O destaque número 1 foi o dólar, caiu igual jaca do pé e foi muito positivo, mas também o nosso risco país, né? A gente teve uma bateria de notícias positivas aqui no Brasil, eu já vou falar para vocês, mas o risco país, ele rompeu a barreira dos 200 pontos. O risco país caiu na terça-feira, caiu na quarta-feira, caiu na quinta-feira e caiu hoje de novo. O nosso risco país cai mais do que 13% essa semana, rompeu a barreira dos 200 pontos e está a 189,77. Isso é muito positivo, né? A gente tem que aprovar as reformas para esse risco cair mais ainda. É uma pena que o nosso Congresso tá de férias semana que vem. É recesso no Congresso, você acredita? Diz que é pelas eleições. Mas não se preocupem, eu vou trabalhar semana que vem, porque se eu não trabalhar, vou ser mandado embora. Pode ter eleição municipal ou não, né? Vai ter minuto de ouro, tá, gente? Bom, vamos para os principais pontos da semana. Bom, o ponto principal foi a eleição americana, surpreendeu os analistas, tá? Quem esperava uma vitória bem mais fácil e ampla do Biden,
se equivocou, né? A vitória foi bastante apertada, isso assustou um pouco os investidores. A vitória não foi fácil, aliás, ainda nem acabaram de contar, né? Mas a gente sabe que o Trump virou, tá perdendo, estava ganhando na Pensilvânia, está perdendo, e na Geórgia também. Então a eleição está praticamente decidida. Tá? O ponto positivo dessa eleição é que o Senado ficou bastante dividido e talvez fique levemente mais pendendo para o lado dos republicanos. Isso é bastante positivo, porque o Biden não pode tomar, nem impede que ele tome alguma medida radical, como, por exemplo, aumentar os impostos para empresas de tecnologia, ou, não sei, regulamentar mais alguma indústria. Tá? O Biden, como eu disse, ele significa mais dinheiro para a economia, ou seja, é bom para o real, é música para nós, faz parte do real tá caindo com essa força toda. Hoje o Biden tá ganhando lá, tá? Sem contar que o Biden ele traz mais previsibilidade para o mercado. Lembrar que o Trump ele é muito imprevisível, o Trump fazia o que queria, a hora que queria, quando queria, porque queria, né? O Biden é uma pessoa mais centrada, tá? E outra coisa muito importante, ele deve diminuir os atritos com a China. Então isso também deve ser bem positivo para os países que fazem negócio com a China. É o caso do Brasil. Na verdade, ele deve melhorar tudo para os países emergentes. Então, o Biden é bem positivo. Aliás, o UBS ele fez um estudo e disse que os países emergentes, as bolsas dos países emergentes podem subir até 2022 23% com o Biden, sendo que com o Trump o UBS estimava que ia subir em torno de 8%, tá? Então, é positivo, o Biden é positivo para países emergentes. Segundo ponto importante da semana, o Banco Central, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, falou essa semana, diz que o Fed continua com muita munição, bala na agulha para imprimir dinheiro e injetar dinheiro na economia, se for preciso para tirar os Estados Unidos da crise do coronavírus. Mas falou que o governo deve e tem que fazer novos estímulos monetários e fiscais, tem que ajudar as empresas a cortar impostos das empresas, tal, e também pode injetar mais dinheiro na economia, o próprio governo. A outra notícia importante e positiva que veio foi o Banco da Inglaterra, o Banco Central em inglês, Bank of England, tá? Eles decidiram ampliar o programa de recompra de títulos públicos, de títulos do mercado. Eles podem, para injetar dinheiro na economia, então eles vão no mercado, compram um título e vão aumentar em 150 bilhões de libras esterlinas, um pacote que já era enorme. Isso animou os mercados também nessa quinta-feira, foi ontem isso que saiu, tá? O Copom também aqui, saiu a ata do Copom, né? E ela está ajudando o dólar também. A ata ela veio com um tom mais duro, pediu para que todos tivessem mais responsabilidade fiscal, que ele pode tirar o forward guidance, que é quando ele diz o que vai fazer com os juros, porque o Banco Central Brasileiro está prometendo deixar os juros baixo até setembro do ano que vem, né? E disse que se os políticos não se comportarem na parte fiscal do Brasil, ele tira isso aí. Bom, como eu disse, os balanços animadores, e não foi só no Brasil não, foi mundo afora, teve muitos balanços animadores mundo afora, e isso foi bem positivo também, tá? Saiu também, o Senado aprovou a autonomia do Banco Central, isso foi muito importante essa semana, né? Foi para a Câmara agora, tem que ser votado na Câmara. Basicamente, o presidente do Banco Central vai perder o status de ministro de Estado, né? O Banco Central vai sair debaixo da responsabilidade do Ministério da Economia, sai debaixo da asa do Ministério da Economia, e o principal de tudo, o Banco Central vai ter mandato duplo. Ele vai, além de ter que vigiar a inflação, ele vai ter que zelar pelo pleno emprego do Brasil. Isso é música para os ouvidos dos investidores. Isso ajuda o risco país cair. Isso ajudou o dólar a cair também, tá? Bom, sem contar que outro ponto muito importante da semana foram que os dados econômicos que saíram nessa semana, mundo afora, não só os PMIs, tá? Da indústria e dos serviços, mundo afora e no Brasil. Teve uma bateria de números bons aqui no Brasil, né? Mostrou que a indústria está crescendo, mostrou que os serviços estão crescendo, lá nos Estados Unidos também, na Europa também, na China também. Hoje, essa semana foi lotada de números positivos da economia, isso é muito positivo e trouxe também ânimo para as bolsas. Ontem as bolsas dispararam nos Estados Unidos, foi uma semana bem positiva. Hoje que a bolsa caiu um pouquinho lá fora, mas aqui no Brasil não, foi alta 4 dias seguidos, né? Bom, o payroll também veio levemente positivo lá, os dados do relatório do emprego americano também veio positivo lá nos Estados Unidos e foi algo que também animou as bolsas por lá,
tá? Agora vamos falar um pouco da semana que vem. O que tem na semana que vem? Bom, semana que vem vai ter a semana é fraca de dados para a semana que vem, tá? Mas você vai ter os dados, vai ter vários números de inflação semana que vem, não só aqui no Brasil, mas também mundo afora. Vai ter também vários dados do varejo, de vendas do varejo, como estão as vendas do varejo aqui e lá fora, né? Vai sair a prévia do PIB aqui no Brasil, o IBCBR. Esse dado é importante. O Congresso está em recesso por causa de eleições municipais. Eu ainda não entendi por quê. Eu acho que a gente tem que ficar de olho, então, nos estímulos que podem sair lá nos Estados Unidos, que é muito importante, não sei se é semana que vem ou na outra, mas temos que ficar sempre de olho nisso. E também sobre como está desenvolvendo e andando o Covid-19, o coronavírus. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham sido uma boa semana. Eu sei que foi curta. Vamos aproveitar o final de semana. Nos vemos semana que vem no Minuto Toro de Ouro. Eu sou o Pablo. Bom fim de semana. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Acertou!